Ser mãe para mim foi um sonho. Nós buscamos muito. Eu fiquei algum tempo esperando para ser mãe. Então eu fiquei alguns anos até que eu consegui, né? Eu e meu esposo. Então foi uma luta para que tudo isso, né, que eu conseguisse ficar grávida. A gente fez um tratamento e a primeira vez não deu certo. Depois, eu acho que um ano e pouco depois, a gente resolveu tentar de novo. E eu tinha muito medo de fazer, porque a gente queria que desse certo e nada é 100% nesses tratamentos. E, enfim, eu tinha ficado grávida. Foi a maior alegria, sim. E na época, como a gente fez tratamento, eu não sabia se ia ser 1 ou 2. E aí foi até a primeira ultrassom, era descobrir que realmente era um só. E eu fiquei muito feliz, foi uma emoção assim que não cabia no coração, assim. Então, assim, como foi uma expectativa muito grande até ter o positivo da gravidez, quando eu descobri a gravidez e depois, com 18 semanas, a gente acabou fazendo a ultrassom para saber, de tantas, né, que a gente faz durante a gravidez, essa era para saber o sexo. E lá a gente descobriu o problema do João Pedro. Então, lá aconteceu uma mudança na minha vida, porque eu sabia que eu queria ser mãe e que Deus tinha me mandado o João. E como o problema era muito sério, eu em momento algum, eu fico feliz disso, porque em momento algum eu perguntei por que eu. Eu acreditei que ele era meu, que Deus tinha me mandado, porque eu lutei muito para ficar grávida. Então, eu sabia que ele tinha me escolhido. E que se ele tinha me escolhido, ele tinha um propósito para mim, que eu ia descobrir como poder ajudar o meu filho, sim. E aí a gente começou naquela busca para poder ajudar o João Pedro, onde a gente descobriu a intraútero. Então, a minha gravidez, diferente de muitas, né, que a criança é saudável, o João Pedro tinha problemas muito graves. Onde a gente fez o tratamento para ficar grávida, 3 grandes médicos, eles indicaram para a gente interromper a gravidez. Então foi muito traumático, assim. Só que eu tinha uma certeza tão grande que era minha missão salvar ele. E como tudo aconteceu, né? Muitas emoções para a família, para o meu esposo, muito sofrimento e muita luta. Eu orava muito. Parecia assim que eu estava orando 24 horas, assim. E quando eu orava muito e sozinha, ele mexia muito no meu ventre. Ele mexia como se ele estivesse pedindo, né? Me salva, me salva. Então eu dizia para o meu esposo, eu dizia assim para ele, não é alguém que está me falando, ele está me pedindo, ele está dizendo que quer ser salvo. Então foi onde a gente começou aquela busca, a gente foi para São Paulo, lá eu fiquei na casa de um casal amigo, que a família, assim, eles oravam, eles faziam roda de oração e nesse momento quem botava a mão na minha barriga, o João mexia. Então é uma prova de Deus, assim, porque tudo que foi acontecendo quando a gente foi para São Paulo, que eu fiz a cirurgia, a gente decidiu fazer a cirurgia dentro do útero, foi acontecendo. É tão incrível quando a gente passa por esse momento que é uma provação da sua fé, que quem passa sabe, porque eu fui para salvar o meu filho quando eu fui para São Paulo. E lá eu cheguei lá e disse, mas por que tu veio de Santa Catarina? Eu disse, eu quero salvar ele, porque lá eles não quiseram, né? Nem no Rio Grande do Sul. E a gente fez de tudo, assim, amigos foram aparecendo, a gente foi encontrando local para ficar em São Paulo, os médicos, tudo foi dando certo. O hospital, o advogado, tudo, porque é tudo muito caro. O pessoal da minha empresa, na época que eu trabalhava na indústria, me ajudou muito. Então, mesmo sem saber direito do que se tratava, mas se sabia que era um problema muito sério. E assim eu morei lá em São Paulo, assim, 4 meses. Fiquei praticamente na cama lá, quietinha. E aí a minha família se revezava. A minha irmã caçula, que a minha irmã do meio estava com pequenininho, não dava, meus pais, meu esposo, e a minha madrinha e 2 grandes amigas. Se revezaram para fazer as coisas para mim que eu não podia fazer nada. E a gente ficou 4 meses lá até ele nascer.
E aí a minha mãe diz hoje assim que a gente falava assim que a gente ia trazer ele no laço, mas a gente ia trazer ele para Tubarão. E tudo foi acontecendo assim, porque eu agradeço muito de que Deus me guiou para ir para São Paulo, porque lá a medicina, no caso do João Pedro, é muito avançada e ajudou muito ele em todas as questões dele. Se for ver assim, fotos de evolução, é uma loucura assim, da vida dele. E é Deus que se prova nesse momento, porque tudo que aconteceu foi Deus, assim. Mesmo com todos aqueles problemas que tinham naquela época, eu ficava calma. No dia da cirurgia, o médico perguntou para mim, tá tudo bem? Porque ele disse que tinha algumas mães que entravam em pânico, ficavam com medo. Eu disse, eu tô calma, porque eu sei que eu escolhi o melhor para ele, essa vai ser a melhor opção. Ele vai começar o tratamento dele antes de nascer. É Deus, assim, a gente que passa por isso é uma coisa assim que eu faço questão de falar, porque foi isso que eu prometi para Deus, que eu ia ajudar quem eu pudesse, como eu sempre falo para ele, porque claro que existem dificuldades, existe uma luta muito grande por trás, mas que Deus, ele vai te falando tudo e ele vai te abençoando com muitas coisas, como acontece na vida do João. O João é um presente, assim, para nós e para muitas pessoas, eu penso. Era bem delicada a saúde dele no início, vamos dizer assim, que até os 6 meses de vida dele foi tudo muito delicado, muita busca, muita expectativa e ia em muitos médicos, muitos especialistas, né? Mas quando eu pegava ele no colo, que eu vi o rostinho dele, eu pensava assim que era meu dever cumprido. A missão que Deus me deu, eu tinha conseguido. Porque se antes, quando eu estava grávida, eles disseram que ele não podia nem sobreviver, ou ele podia vir com milhões de outros problemas, eu olhava para ele e dizia, é Deus que está aqui, que falou com a gente, que estava junto comigo e com a minha família. E quando disseram assim, e tu imaginava como é que o João ia ser? Se ele ia ser claro, se ele ia ser moreno, que as mães imaginam qual é a cor dos olhos? Eu disse, eu não tive tempo, eu não pensei nisso durante 9 meses. Eu acho que foi tão intenso para que a gente buscasse uma ajuda que eu não pensei como é que ia ser o rostinho dele. Então, quando ele nasceu, foi toda uma surpresa, assim. A pele, o cabelinho, o olho, a gente foi se descobrindo assim, porque a gente esperou por outras coisas e foi tudo muito mais, não foi muito grave, mas assim, muito mais leve. O que eu penso é que quando a gente ora muito, a gente realmente entrega para Deus, que foi o que eu fiz quando eu quis ficar grávida, que eu disse, Senhor, eu quero ter esse filho, eu quero ter um filho. Se for da vontade do Pai, que eu seja mãe. Foi a mesma coisa que eu fiz com o João. Eu disse, Senhor, eu confio em Ti. Eu entrego para Deus, o que tiver que ser, vai ser. Que o Senhor me guie para que eu encontre bons profissionais, para que a gente consiga dar o melhor para ele dentro das nossas possibilidades. É isso que Deus faz na nossa vida, assim. Porque às vezes toda mãe quer um filho perfeito, mas ninguém é perfeito. Então eu digo, Senhor, o que tiver que ser para nós, que a gente agradeça, que a gente saiba passar. Né, que a gente cumpra a nossa missão. Então, os meses que ele foi crescendo no meu colo e eu vendo a evolução dele, sabendo de tudo que tinha acontecido no ventre e depois, então eu só tenho a agradecer que ele está aqui comigo. Ser mãe é um sentimento que eu não saberia explicar. Ser mãe é surreal. Ser mãe é fé. Ser mãe é um sentimento que eu imagino que é um amor tão grande que a gente tem por eles, que chega próximo de Deus. Porque eu acho que Deus nos ama como uma mãe ama um filho. E incansavelmente, nós mães atípicas, a gente luta incansavelmente para que eles tenham uma melhor condição de vida, independência. Então, mãe, eu penso que hoje mãe é ter fé, sabe? É um amor que chega muito próximo de Deus. A gente fica refém desse amor que a gente sente por eles e por causa desse amor, a gente faz tudo e mais do que a gente imagina. A gente aprende, se descobre uma força interna que a gente nem imagina que a gente tenha. Porque às vezes diante de algum problema que aconteceu na vida dele, muito grave ou não tão grave, a gente respira e vai à luta. Então, como eu na gravidez, eu não tive tempo para sofrer, para chorar. Eu tive que lutar. Ou eu sofria ou eu lutava. Então, eu decidi lutar. Então, para que ele estivesse aqui, e era a minha busca. Então, eu acho que é isso, é ter fé, é o amor.